Olá, graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós nos colocamos nesse momento diante de Deus e para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje nós estamos gravando o nosso culto, as nossas reflexões da quarta-feira à noite, e nós faremos assim nesse período de pandemia. Nós voltamos ao culto presencial domingo passado e ali anunciamos que nas quartas-feiras nós iríamos estar gravando. Estaríamos presentes na igreja no culto de oração e as lives seriam gravadas. Então quem vem à igreja, ora pelos pedidos. Quem está em casa assiste a live e ora também pelos pedidos que nós temos no nosso grupo. Então eu gostaria de mencionar alguns pedidos de oração que nós temos aqui ainda na nossa lista. E quando você tiver pedido, mande para nós pelo nosso WhatsApp, o YouTube, a página da igreja. Fique à vontade, nós estamos à disposição para compartilhar com Deus a sua necessidade, a sua alegria. Então pode contar conosco como igreja para orarmos por você. Então nós temos pedidos aqui sobre glorificar o nosso Deus pelas pessoas que foram curadas pelo Covid. Também agradecer a Deus pelas vidas que têm sentido o desejo de fazer parte da igreja de Jesus. O Pedro da irmã Zenaide, o Isaac, filho do irmão Garrafa, a Tati Maia, que está participando da escola bíblica conosco, o casal Rubens e Luciana, que estão fazendo estudos bíblicos, o Gilmar, tio da irmã Cristina. Também eu peço aqui pela vida, agradecer pelo retorno do culto presencial. Eu peço que os irmãos estejam orando também para esse nosso momento de culto presencial, que Deus possa guardar aqueles que estão vindo, mas também falar aos corações daqueles que não podem estar vindo nas suas residências também. Eu quero falar do Congresso de Adolescentes, que todas as quintas-feiras você é convidado para assistir nossa live no canal da igreja, no YouTube. Então, quinta-feira agora nós teremos, se não me engano, a irmã Érica falando, lá dos Estados Unidos. Então, é um prazer ter você conosco. Também eu peço agradecer pela recuperação do Evaldo, uma cirurgia que ele fez das vistas, e para a conversão da sua família. Peço ainda pela irmã Estefânia, pela gravidez dela, agradecer a Deus pela recuperação do Marlenson, pela recuperação do Gilmar, sua saúde física, e pela salvação da sua vida e da sua família. Infelizmente, a gente fala infelizmente, mas Deus sabe todas as coisas. Deus aprova levar ontem a vida do Jones, que estava internado com câncer, mas Deus aprova levá-lo. Então a família carece das nossas orações pelo consolo do nosso Deus. E pedimos oração pelo pai dele ainda, o Sr. Jonas, que continua internado e agora com essa perda do filho também. Pela Pauliana, uma gestante que está fazendo tratamento psiquiátrico, ela precisa da orientação. Estive vendo ela, está um pouco melhor. Pela saúde do Dr. Luiz Sérgio, que se encontra internado ainda na UTI. Pela Andréia também, que está internada na UTI com aneurisma. O Jarbas precisa de um transplante de rim. E o seu irmão, o doador, o Paulo, que Deus possa estar sempre com a vida desses homens, mas acima de tudo, que o Espírito Santo possa estar convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo. Pelo Diomar, pelos filhos dele, pela salvação, pela vida espiritual da família, que Deus possa estar sendo com eles, com o Hudson, com o Guilherme, o Alessandro, o Jarbas, o Paulo, a Carmen, o Dinilson, Gilmar, Gilcinho e os familiares. Pedro pede salvação pela vida do Pedro, da sua mãe Marisa e o pai Lauro. Também Antônio precisa de fazer uma cirurgia, está sentindo aqui dores na região da bacia. O Toninho, genro da Naí, do Joca, lá de Montanha. Então nós carecemos da oração, nós precisamos orar por ele, para que Deus abra as portas também para ele conseguir a cirurgia. A Patrícia, sobrinha da irmã Carlita, pede oração pelo seu batismo, pela sua vida espiritual, está se preparando para se batizar, pela conversão da sua família, da sua irmã Tatiana, e da mãe Luísa e do pai Carleci. Lembramos dessas pessoas também, irmãos. A Letícia, sua mãe, Letícia, pela libertação, e por sua mãe Olga também. Rubens e a Luciana nós já falamos, pela família da Naí, do Joca, a Mariana, a Juliana, o Antônio, o Lucas, o Valdeir, a toda a família, todos os netos e netas deles também, oração por eles. E salvação e consolo também pela família que perdeu a tia Luz, a mãe de Joca, há pouco tempo. Irmã Ivanildo Santos pede oração pela sua vida, Mãe Isolina, pela sua saúde também. E eu continuo pedindo por todos os ministérios da igreja, lembrando o irmão Cleus, que está fazendo tratamento, a irmã Cristina também, hoje ela estaria fazendo alguns exames, que os irmãos possam estar em oração por ela nesta data, nesta quarta-feira. E agradecer a Deus por aqueles irmãos e irmãs que estão trabalhando na frente da Covid,
são profissionais de saúde, nossos irmãos Manuel, Isabel, Josiane, a Beth, o João, Fabiana, Flávia, minhas sobrinhas, a Luciana, a Leidiane, os filhos da irmã Judete, a Juliana, filha do pastor Jefferson, todos aqueles profissionais, a irmã Liliane, também filha da irmã Cristina. Então são esses nossos pedidos, eu quero que você lembre desses pedidos e esteja orando por eles. Nós estaremos orando na igreja hoje, na quarta-feira, todas as quartas-feiras estaremos orando por esses pedidos. Se você tem pedido, você pode mandar para nós, para algum irmão que você conheça, pelos canais da igreja, nós vamos estar orando, ok? E hoje nós vamos estar transmitindo a palavra de Deus aqui gravada. As orações nós faremos aqui na igreja, ok? Eu quero orar para a gente começar a estudar a palavra de Deus nesse instante. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos para compartilhar a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus a Sua bênção para todos aqueles que estão assistindo, que hão de assistir esta palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa ser com os pedidos que colocamos aqui. Nós temos orado, o Senhor tem operado segundo a Sua vontade. Nós te agradecemos pela vida do Jones, o quanto o Senhor permitiu que ele vivesse com seus familiares, mas aprove ao Senhor levá-lo. Nós não entendemos e não aceitamos muitas vezes, mas nós entendemos que o Senhor tem um poder sobre tudo. A Sua vontade é soberana e o Senhor faz o melhor para nós, ainda quando nós não entendamos. Eu te peço o seu consolo pela vida da Tatiana, da Luciane, do seu Jonas, o pai da família, a sua mãe, também o Ed, todos os familiares, Senhor Deus, que o Senhor deu consolo a eles. Eu peço pela vida do Toninho, pela cirurgia que ele carece para fazer, pela vida do Diomar, dos seus filhos, esteja operando, Senhor Deus, nessas famílias. Eu peço também pela vida do Cleus, da irmã Cristina, o tratamento que os teus servos estão fazendo. Peço tua bênção pelos irmãos e irmãs desta igreja. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de sabermos que o Senhor ouve as nossas orações, mesmo nós sendo pecadores. Muito obrigado pela decisão do Rubens, da Luciana, de ouvir a tua palavra, de aprender mais de ti, de entregar suas vidas a Jesus. Quero agradecer pela vida do Pedro, do Isaac, da Tati, que se expuseram a aprender mais da sua palavra. Eu te agradeço por esta noite, agradeço por este dia, pela vida do João que está aqui nos ajudando. Que o Senhor venha ser conosco, Pai. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estávamos falando antes da pandemia sobre os 25 segredos para derrotar a crise de comunhão na igreja. Comunhão, o relacionamento que os irmãos têm entre uns e entre os outros na igreja de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, dificilmente com Deus, dificilmente nós teremos com os nossos irmãos. E se nós não temos com os irmãos, isso é sinal que nós não temos comunhão com Deus. Porque quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com os irmãos. Então hoje eu gostaria de falar com você sobre Romanos, capítulo 15, de versículo 7 ao versículo 13. Romanos 15, do versículo 7 ao versículo 13. Então, o que nós falaremos hoje é o segredo de aceitação mútua. Aceitar-se uns aos outros. É uma ordem bíblica, é um imperativo bíblico para aquele que se diz cristão. Ele deve ter comunhão com os irmãos, ele deve receber os irmãos, ele deve acolher os irmãos. Então diz assim a palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 13. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, como seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo que o discípulo de Jesus, aquele que segue a Jesus Cristo, ele deve acolher os irmãos. O contexto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para os romanos, e há um conflito entre uma igreja formada por gentios e por judeus, mais por gentios inclusive.
e havia uma distinção. Os judeus não aceitavam os gentios. E Paulo usa aqui uma profecia do Antigo Testamento, algo que foi escrito em Isaías e outros profetas, acerca de que os gentios seriam aceitos por Deus, e que Deus estava acolhendo os gentios também. Os judeus não entendiam isso. Então em Cristo há uma união, há uma unidade, não há distinção de pessoas. Então o apóstolo Paulo escreve isso para dizer que os irmãos devem acolher uns aos outros, e não discriminar, e não condenar, e não se separar, mas andar unido. Então ele nos ensina aqui um segredo para nós derrotarmos a crise de comunhão na igreja. O que é a crise da comunhão? A crise da comunhão é quando nós não nos identificamos com alguns irmãos, não nos relacionamos bem com alguns irmãos, e muitas vezes quando nós discriminamos, nos afastamos de alguns irmãos. E isso a Bíblia não aceita, ela não abona esse tipo de coisa, mas ela nos orienta a termos uma aceitação mútua pelos irmãos, e não há distinção de pessoas em Cristo Jesus. Então, não existe no mundo um lugar tão, uma comunidade mais heterogênea do que na igreja. Nós vamos ter pessoas de todos os tipos, de todas as regiões, às vezes até de países diferentes, de culturas diferentes, de formações diferentes. Então, essas pessoas irão se encontrar, e é possível que nesse encontro haja alguns conflitos, mas para resolver esse tipo de conflito religioso, a Bíblia diz que nós devemos aceitar uns aos outros, mas não é aceitar de qualquer maneira, é aceitar como Jesus Cristo aceitou. Então cada pessoa tem expectativa de aceitação e tratamento. Então, em meio a tanta diversidade, é inevitável que apareçam os problemas do relacionamento entre os irmãos na igreja. Então, muita gente, muitos pensamentos diferentes, mas a palavra diz que nosso acolher tem que ser como Cristo acolheu, nos acolheu para a glória. Então, se nós somos acolhidos por Cristo, nós devemos acolher uns aos outros também. Então, a vontade de Deus é essa. Então, as tensões, elas muitas vezes são fortes, mas nós somos todos iguais perante a Deus. Nós não somos mais e nem menos do que ninguém. E é Deus que faz isso com nós. Se o próprio Deus nos coloca, nos acolhe, como nós não poderíamos acolher o nosso irmão? A palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação em liderar as igrejas, e ele tinha uma pressão para tratar desses assuntos, dessas questões. Então ele tinha necessidade de tratar essas pessoas. Então o líder cristão, ele precisa estar preocupado com o relacionamento da igreja. O líder cristão, ele não pode deixar a coisa correr solta quando os irmãos não estão se entendendo bem, mas ele precisa chamar esses irmãos para que eles possam entender que a vontade de Deus é que nós acolhemos uns aos outros. Nós não temos o direito de desprezar ou de discriminar o irmão, mas nós temos que acolhê-lo como a nós, assim como nós queremos ser acolhidos, como fomos acolhidos por Cristo. Então não podemos aceitar nada menos que a vontade de Deus para a sua igreja. Não podemos aceitar nada menos do que a vontade de Deus para a sua igreja. Então no relacionamento, acolher uns aos outros é a vontade de Deus. Deixar de fazer isso é desobedecer a Deus. Então nós devemos buscar também um relacionamento saudável na igreja, e isso é responsabilidade de cada um de nós, do pastor a todos os membros, ou do membro ao pastor. Todos nós temos que buscar um relacionamento verdadeiro, santo, diante de Deus. Eu pergunto para você, você tem se relacionado bem com o seu irmão na sua igreja? O mandamento, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, o mandamento, qual é o mandamento? Que eu e que você, que nós possamos aceitar, receber uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Isso não é para aceitar pecados, irmãos, é para aceitar pessoas, mas os pecados, eles precisam ser tratados e às vezes disciplinados, mas nós precisamos receber as pessoas. E como Cristo nos acolheu? Cristo deu a própria vida dele para nos acolher, para nos receber. Deus se fez carne,
para morrer em nosso lugar e nos acolher, nos tirar da perdição eterna e nos trazer para a vida eterna. Esse foi o acolhimento de Deus. Então, irmão, o meu acolhimento, o seu acolhimento deve ser algo divino, que Deus colocou no nosso coração para que nós possamos compartilhar. E aí eu quero dizer para você, todo cristão tem isso. Ninguém tem desculpa dizer, ser bruto ou grosso com o outro e dizer que nasceu daquele jeito, porque aquelas pessoas que estão em Cristo são novas criaturas, e novas criaturas não tratam as pessoas mal, mas acolhem, recebem, e acolher em todos os sentidos. Como nós estamos falando de 25 segredos, nós já vimos falar sobre o segredo de se cumprimentar, o de aceitar as outras pessoas. Então hoje nós estamos falando sobre o receber, o acolher aquela pessoa. Acolhimento é trazer para junto, é estar junto. Então como é que nós vamos fazer isso? É um conquistar, é um lidar até a volta de Jesus. E às vezes nós temos que trabalhar em nós mesmos para que nós possamos fazer isso. Então devemos acolher nossos irmãos e irmãs em Cristo, sem constrangimento, sem falsidade ou reservas, em pleno reconhecimento da nossa comunhão igual e mútua em Cristo. Essa pessoa foi pela qual Jesus morreu por ela. Então eu tenho que considerá-la como eu me considero. E aí eu acolho essa pessoa. Como é que você acolhe uma pessoa amada, uma pessoa que você tem estima? É assim que você deve acolher o seu irmão. Ah, mas eu não tenho intimidade. Mas a Bíblia está dizendo que você deve acolher desta forma. Ainda que ele não tenha a mesma posição social que você, ainda que ele não tenha a mesma formação cultural que você, então você deve recebê-lo. Ainda que ele não tenha a mesma cor de pele que você precisa recebê-lo, precisa acolher essa pessoa, mas acolher da mesma forma como Cristo nos acolheu. O apóstolo Paulo está ensinando aos judeus que eles não são mais do que os gentios e que eles precisam acolher os gentios que estão na igreja, porque os gentios foram acolhidos por Deus desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Os gentios já foram acolhidos por Deus. Então, o que nós aprendemos? Devemos aceitar dentro de nossa comunhão toda pessoa que afirma ser Cristo o seu Senhor. Então a pessoa se entregou a Jesus Cristo, nós devemos aceitar na comunhão com Cristo, sem reservas. Então nós não podemos julgar. Filemão 1,15 diz assim, a palavra de Deus, a partir do versículo 15, Filemão, no capítulo 1, só tem um capítulo, né? Então vai até o versículo 17. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. O apóstolo Paulo escreve sua carta a Filemão. Filemão é alguém que tinha escravos, e ele tinha um escravo que havia se perdido, Onésimo, e Paulo agora escreve uma carta, talvez fugido de Filemão, e Paulo recebe ele na prisão, e manda uma carta e diz para Filemão receber esse rapaz, e dizer para ele, que era escravo, agora não receber como escravo, mas recebê-lo como um irmão em Cristo. Então olha a diferença, ele era escravo, se converte, mas a situação dele de escravo ela não foi resolvida. O apóstolo Paulo tenta mediar que agora ele seja recebido como irmão, e agora ele saiu da qualidade de um simples escravo para um irmão escravo, e o seu dono deveria recebê-lo agora como irmão em Cristo, mesmo que fosse escravo dele, mas agora como irmão em Cristo. E da mesma forma como ele tinha amizade por Paulo, ele devia receber, assim como eu fiz aquela provocação lá atrás. Como você recebe aquelas pessoas que você ama? Mas se você está numa comunidade de irmãos, você não pode julgar, dizer que não gosta de A ou de B, não se identifica com A ou com B, porque o mandamento é um imperativo, é uma ordem que nós não podemos deixar de fazer. E aí eu concluo perguntando, temos nós obedecido a este mandamento, que é receber aquelas pessoas que Cristo colocou na comunhão junto comigo e com você? Você tem acolhido aquelas pessoas que estão se achegando à igreja? Você pelo menos já acolheu os que estão congregando com você há mais tempo? Por que razão devemos acolher os novos irmãos e irmãs?
A razão pela qual devemos aceitar nossos irmãos está no fato de que Cristo já os aceitou. E assim como Cristo nos aceitou, Ele também deve aceitar. Você também deve aceitar. Então, recebemos para dentro do seu corpo, Romanos 5,8 diz assim: recebeu-nos para dentro do seu corpo e nos deu, assim como a eles também, todos os privilégios pertencentes a membros. Do mesmo modo, devemos acolher os outros irmãos. Então, meu amado, minha amada, que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender, Romanos 15, acolher as outras pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus morreu por elas também, assim como morreu por você. Eu espero que você entenda isso. Receba o acolhimento de Deus. Acolha as pessoas que Deus colocou próximo de você, junto de você, adorando a Deus. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Semana que vem eu gostaria de falar com você sobre o terceiro mandamento, que é sobre o terceiro mandamento que é recíproco, para derrotar derrotar as crises de comunhão na igreja. Então eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor possa ser, Senhor Deus, com todos nós, a ponto de que possamos obedecer este mandamento, que é acolher aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no seio da igreja, acolher aquelas pessoas que estão recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo que são diferentes de mim, muitas vezes pensam diferente, mas que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a obedecer o seu mandamento. Eu oro, Senhor Deus, e peço a bênção por cada um que está assistindo, quer assistir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Essa mensagem estará à disposição no nosso YouTube, no canal da igreja. Então você é o nosso convidado para assistir. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Amém.